E aí galera, eu sou Frederico Medeiros, Eu sou Ramon Xavier e esse é mais um Mitologia do Esporte. No vídeo de hoje a gente traz para vocês um top 7 sobre rivalidades entre atletas, né? O que a gente considera as maiores rivalidades entre atletas. A gente considerou algumas coisas como tentar não repetir esporte. Dá uma variedade, né? Pra galera conhecer mais. Então é uma lista, mas você, durante o vídeo mesmo, pode ir comentando se você acha, o que você acha da nossa lista. Então, A gente não tá aqui pra dizer que é isso e acabou, né? É uma opinião, foi uma pesquisa, é uma opinião nossa. isso. Mas comente o que é que você acha. E se você gosta de vídeos desse jeito, já deixa um joinha aí pra gente, porque dá uma moral grande. Em sétimo lugar da nossa lista, a gente trouxe uma rivalidade do tênis, né? Entre o Pete Sampras e o André Agassi, que são dois norte-americanos, né? Que protagonizaram o tênis na década de 90 e início dos anos 2000. Eles dominaram o tênis nos anos 90, né? Os caras são dois gênios, dois dos maiores do esporte, né? E que também tinham uma rivalidade muito grande entre si. A gente tá tendo um barulhozinho aqui, mas a gente vai continuar gravando, por favor, tenta desconsiderar se puder. Entre 1989 e 2002, eles se enfrentaram 34 vezes, com 20 vitórias pro Sampras e 14 pro Agassi. Ou seja, o Sampras, ele é considerado, querendo ou não, o tenista mais relevante. Inclusive, das 5 finais de Grand Slams que eles disputaram entre si, o que é muito, 4 foram vencidas pelo Sampras, né? O Sampras também tem uma superioridade no número de títulos de Grand Slam, né? Ele venceu 14 e o Agassi 8, que é extremamente muito. Mas tanto para um quanto para outro. Tanto para um quanto para outro, mas que coloca realmente, tipo assim, um é um gênio, o outro é um dos 5 maiores da história do esporte. O outro é alienígena, né? Sobre a relação dos dois, eles nunca chegaram a ser amigos, assim, mas eles se tratavam com cordialidade, vamos dizer assim, né? Foi uma grande rivalidade porque são dois grandes tenistas surgiram no mesmo país, na mesma época, mas eles, cara, não se odiavam. Só uma curiosidadezinha aqui, trazendo um pouco pro nosso lado, o Guga foi o único atleta da história do tênis que conseguiu vencer o Sampras e o Agassi no mesmo torneio. Foi no Master Cup em Lisboa, né? Ele ganhou de um na semi e de outro na final. Lembrando para ver como o nosso Guga jogava muito. Como a gente falou, isso aqui é uma lista nossa, mas na verdade a gente quer fazer uma outra lista de rivalidade só do tênis, porque tem tanto no masculino como no feminino, com algumas menções honrosas, por exemplo, o Borg McEnroe e também Nadal e Federer, né? Que muitos vão contestar até que é maior do que o Sampras e o Agassi, né? Sim, e no feminino a gente tem, por exemplo, uma recente da Serena Williams com a Sharapova, né? Que é muito Serena Williams mais do que Sharapova, né? Mas então, na história tem outros que eram bem mais... Em breve a gente traz uma lista dessa do tênis aqui. Em sexto lugar na nossa lista a gente tem uma rivalidade agora do boxe, que também é outro esporte que tem várias rivalidades que a gente pode fazer até um vídeo só sobre isso. Exatamente. Nesse caso... é de dois dos maiores ícones do esporte que dominaram os anos 70 ali, principalmente no início de 71 a 75, Muhammad Ali e Joe Frazier. Na primeira luta dos dois, em 1971, essa luta foi chamada a luta do século, né? Onde o Frazier quebrou a invencibilidade do Ali na sua vitória. Ali na época já era um mito do esporte, né? No segundo embate, em 74, teve Ali dando troco, né? E esse embate ficou marcado pelo confronto fora do ringue também. No terceiro e último e violento embate entre os dois atletas, já em 1975, o confronto foi extremamente marcado por muitas ofensas, principalmente por parte de Ali, né? Que foi vencedor, né? Ele virou o confronto contra o seu rival. Consolidando mais ainda a lenda do Muhammad Ali, né? O embate em si, durante todo esse tempo, foi marcado por muito trash talk, porque a gente não desgosta não, né? O Muhammad Ali é um cara bem do entretenimento e tal, e é um cara polêmico, né? Uhum. Então, ele falava muito, só que ele costumava cumprir o que ele falava, né? Bom, em quinto lugar da nossa lista, a gente vai trazer a maior rivalidade, pelo menos em termos de mídia, né? Que é Cristiano Ronaldo e Messi. Essa rivalidade ficou muito marcada na nossa geração, porque foi, tipo assim, um monopólio entre os dois atletas, né? Os últimos 10 títulos de melhores do mundo, ficou 5 pro Cristiano Ronaldo, 5 pro Messi. Então, ficou marcado por ser dois atletas extremamente fora da curva. E dominantes, né? Tanto no sentido de premiações individuais, como coletivas. Porque se você for pegar as últimas, 4 Champions League, os dois ganharam, né? Não tiveram mais nenhum outro cara, assim, que chegou
por fora, não. E para apimentar mais essa rivalidade, um é ídolo do Real Madrid e o outro é ídolo do Barcelona, dois clubes extremamente rivais que a gente já falou aqui também dessa rivalidade no Mitologia do Esporte, tá aqui na descrição, se o editor se lembrar. Tem muita gente que coloca a rivalidade entre Pelé e Maradona como sendo a maior do futebol. Talvez esteja correto, mas só que os dois nunca chegaram a se enfrentar diretamente. Isso foi uma rivalidade criada muito mais pela história, por uma discussão de futebolística do que necessariamente uma rivalidade de fato. Vale salientar que o último a ganhar a bola de ouro sem ser Cristiano Ronaldo ou Messi foi o brasileiro Kaká em 2007. E provavelmente, no ano que nós estamos gravando esse vídeo de 2018, o título pode ser que ainda vá para o Cristiano Ronaldo, provavelmente, e serão 11 anos da hegemonia dos dois. E não tem perspectiva ainda de parar. Sim. Fica claro que eles são dois jogadores totalmente diferentes, tanto em estilo de jogo como personalidade. Essa rivalidade é mais movida pela competitividade que um tem contra o outro, a vontade de ser melhor, de ganhar mais, do que uma inimizade, né? Claro que eles não são amigos, mas são colegas de profissão. Eles se respeitam, eles conversam nos jogos e tal, se tratam bem. Mas como o Cristiano Ronaldo mesmo já falou, eles não são amigos, até porque eles não convivem, né? Em quarto lugar, a gente tem uma rivalidade direto do futebol americano, né? Da terra do tio Sam, que é Tom Brady e Peyton Manning, dois dos melhores jogadores de futebol americano de todos os tempos. Vale salientar que o futebol americano é um dos esportes mais coletivos de todos, por mais que o quarterback tenha mais relevância, talvez não... tenha mais relevância, mas é mais popularidade do que qualquer outra coisa. Porque o ataque sempre passa pela mão do quarterback, né? Então, uma rivalidade entre jogadores no futebol americano é um pouco mais raro, talvez, né? Pelo menos é o que a gente acha. Bom, é uma rivalidade que ficou muito explícita porque eles jogaram juntos no mesmo tempo e na mesma conferência, ou seja, eram os caras que se enfrentavam com uma certa constância, né? A dominância dos dois fica muito evidente quando a gente pega o Super Bowls, né? Que durante o período que eles jogaram, se a gente juntar os dois, dá 12 Super Bowls, né? 8 do Brady e 4 do Manning, tendo o Manning ganhado duas vezes e o Brady ganhado 5, somando 7, né? Dominância absurda. Bom, os dois possuem vários recordes na NFL, né? Sendo que o Manning tem mais recordes na temporada regular e o Brady domina mais os playoffs. Mesmo assim, o Brady tem vantagem em confronto direto na temporada regular. Venceu 9 e perdeu 3. Enquanto o Manning ganha nos playoffs, né? Ele venceu 3 e perdeu 2 nos playoffs pro Brady. Que o Brady tem mais destaque nos playoffs, ou seja, os papéis meio que se invertem, né? Nos confrontos diretos. Isso, mas no total o Brady leva vantagem em 11-6, né? 11 vitórias, 6 derrotas, ou seja, 6 vitórias pro Manning, 11 derrotas. Bom, o Peyton Manning já se aposentou e com isso a rivalidade meio que acabou. Porém, o Brady domina até hoje, ele ainda está na ativa com 41 anos e jogando assim o fino da bola. Até porque ele foi MVP da temporada passada. A gente tem um vídeo sobre as principais rivalidades da NFL. Se você quiser conferir também, procura eu aqui no card ou na descrição que vai estar aí. Em terceiro lugar da nossa lista, nós temos a rivalidade dos mares, né? Entre Andy Irons e Kelly Slater, né? Vale lembrar que o Kelly Slater, esse quarentão que a gente vê aí surfando até hoje, ele se aposentou em 1999, galera. Depois de ter dominado o esporte nos anos 90, ele meio que perdeu o tesão pela parada. Não tinha né? competitividade. Não tinha competitividade. Isso mudou quando o Andy Irons começou a dominar o início desse século. De 2000 ali, se eu não me engano ele ganhou 2001, 2002, 2003. Aí meio que provocou o Kelly Slater a voltar para surfar, surf competitivo, né, vamos dizer assim. Reconheceu ali que agora temos um jogo, né? Temos um jogo. E voltou para os mares para voltar à competição. Esse era um confronto marcado por duelos psicológicos, né? Tanto na areia como no mar. E marcado também por baterias históricas. E isso foi um dos principais responsáveis pela popularização do surf no início do século, principalmente no cenário americano, vamos dizer assim. O Kelly Slater, ele é um americano mesmo, ele é da Flórida e tal, e ele começou a surfar ali naquela região. Já o Andy Irons, ele é havaiano. E o Havaí, por mais que seja nos Estados Unidos, ele no cenário do surf compete pelo Havaí, pela bandeira havaiana, devido à tradição do esporte e tudo. E tem muito localismo nisso tudo. Então os dois, eles eram dos Estados Unidos. E essa rivalidade
fez com que o surf se popularizasse mais ainda do que já era, né? Em 2004, o Williams ficou tão bravo pelo Kelly Slater ter sido nomeado o melhor tenista do mundo e pela sua desclassificação no circuito, que ele quebrou ainda na praia, em frente à torcida, a sua prancha com uma barra de ferro. Importante dizer que essa rivalidade, pelo menos assim, do início até o apogeu dela, foi marcada por uma rivalidade de fato. Eles não gostavam um do outro, principalmente o Andy Irons. Tipo assim, quase chega a vias de fato mesmo. Ou seja, não era uma rivalidade muito cordial, não era uma coisa ligada só à competição. Virou uma coisa pessoal. Já no final, eles ficaram amigos. É uma coisa bem legal também do esporte, é isso. Eles começaram a se reconhecer um no outro e tal. E até o triste fim do Andy Irons, né, que faleceu, né, em 2010, fazendo com que a rivalidade finalmente chegasse ao seu fim, infelizmente, né. O Andy Irons faz muita falta pro cenário do surf. A gente tem um vídeo aqui no Mitologia do Esporte sobre os maiores campeões, né? Tem os dois, né? WSL, e que obviamente tem os dois. Se você quiser assistir, dá uma olhada aqui. Uma dica cultural é o documentário Fly in the Champagne, que conta a história dessa rivalidade. Em segundo lugar na nossa lista, a gente tem a rivalidade da Fórmula 1, que é outro esporte que também caberia um vídeo de rivalidade só dele, né? No caso, a gente está falando da rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, que aconteceu entre 1984 e 93, protagonizando várias das maiores corridas da história do esporte, né? Essa rivalidade se intensificou bastante a partir do ano de 1988, quando o Senna ingressou na equipe da McLaren, a mesma equipe do Prost, né? Obviamente que isso não deu certo. Tipo, não deu certo em relação à relação dos dois, né? O relacionamento, mas para a equipe foi uma maravilha, né? Entre fechadas, ultrapassagens perigosas e batidas propositais, os dois protagonizavam essa rivalidade dentro da equipe. Isso acabou dentro da equipe quando o Prost foi para Ferrari. A rivalidade só seria encerrada em 1993, né? Quando o Prost se aposentou pela Williams. Quando abriu espaço para o Senna poder ir para a Williams, né? Que dominava. O carro da Williams era totalmente dominante durante o período do Prost. E o Senna queria ganhar, né? Por isso ele queria ir muito para a Williams. Só que tinha uma cláusula no contrato do Prost que ele não poderia ter o Senna lá. A Williams não poderia trazer o Senna também para dentro da equipe. Os dois que chegaram a se odiar, já no fim da vida do Senna, eles meio que começaram a ter uma relação um pouco de amizade. Assim, não sei se chegava a ser amizade, mas era uma relação mais cordial. O Senna ligava pro Prost, eles conversavam. Tem muito mais coisa para falar sobre essa rivalidade, então se você quiser que a gente bote um vídeo só sobre isso, a gente também faz. Bote aí nos comentários. Algumas menções honrosas, a gente começa falando também no hockey, né, de gelo, do Wayne Gretzky, um dos maiores, se não o maior nome da história do hockey, e o Mario Lemieux. A gente cita aqui também no jiu-jitsu, né, a rivalidade entre o Roger Gracie e o Ronaldo Jacaré, e dentre tantas outras que a gente também comentou em um outro vídeo aqui no canal. Sim, no vídeo do próprio Roger, né, que a gente tem aqui também. Dentre outras rivalidades que a gente pensa em trazer de outros esportes no futuro. Em primeiríssimo lugar aqui da nossa lista, nós vamos trazer uma rivalidade do basquete, né, da bola laranja, uma rivalidade que marcou o mundo e que mudou a história do basquete. Mudou a história do basquete entre o Magic Johnson e o Larry Bird. A rivalidade começou muito cedo ainda durante a universidade, né, quando na final da NCAA de 1979, que até hoje é a final mais assistida da história, eles protagonizavam seus dois times, né? O Bird pelo Indiana e o Johnson pelo Michigan, né? O Michigan que inclusive foi campeão naquele ano. O destino quis que os dois fossem rivais, né? Vamos dizer assim. Os dois sendo draftados pelas duas franquias que eram rivais já, o Lakers e o Celtics, já muito tradicionais. Desde os anos 60, né? Isso. O Bird indo pro Celtics e o Magic indo pro Lakers. A rivalidade foi extremamente predominante na década de 80, né? Extremamente mesmo. Onde o Celtics e o Lakers foram para todas as finais da NBA. Alternando, né? Entre si e algumas vezes, 3 vezes. Durante 3 vezes eles se enfrentaram, marcando assim as séries extremamente épicas e que ficaram marcadas para sempre na história da NBA. E a gente quer falar mais sobre essa rivalidade em um vídeo próprio,
falando também sobre características da sociedade americana e tudo. Lembrando que a gente tem o Bud, um loiro branco, e o Johnson, um negro mesmo americano, né? Então também traz essa... Uma época que ainda era... Tipo assim, até hoje esse problema ainda é predominante e tal, mas aquela época ainda era pior, né? Década de 80 nos Estados Unidos era outro. É isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso Mitologia do Esporte. Você já sabe, se gostou, dá o joinha, se inscreve no canal, mostra pra dá galera. sugestões de vídeos, assim, de listas que a gente pode fazer nos comentários. Mostra o Mitologia para um amigo, caso você goste. Segue a gente nas redes sociais, pra gente trocar uma o ideia. mais importante, se inscreve no canal, gente. Se você gosta do projeto, dá uma olhadinha no nosso canal, vê os nossos vídeos, vê o que você se interessa, porque a gente fala de tudo aqui, pelo menos a gente tenta. Então, dá essa moralzinha, se inscreve no canal. Valeu! Até a próxima.